Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos em contagem regressiva para o concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E por isso, separei para vocês aqui alguns temas relevantes que vocês precisam levar para a prova. Os principais julgados de direito eleitoral nos últimos tempos, que vai fazer a diferença na hora da sua prova. Então eu separei 10 informações importantes para você levar para a sua prova, referente a julgados do STF, a decisões relevantes na temática de direito eleitoral. Ok? Antes de tudo, gostaria de pedir que vocês me seguissem lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral, curtissem esse vídeo aqui no YouTube e se inscrevessem no canal, caso você não seja inscrito. Ok? Vamos começar então, vamos para a primeira decisão importante para você que vai fazer a magistratura, concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo e TJ Mato Grosso do Sul. Vejam só, a primeira decisão que eu trago para vocês é a respeito da fusão ou incorporação de partidos políticos. O informativo 1008 do STF diz que é vedada a fusão ou incorporação de partidos políticos que tenham obtido o registro definitivo do Tribunal Superior há menos de 5 anos. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi através de uma ADI número 6044, que teve como relatoria a ministra Carmen Lúcia, em março de 2021. O primeiro ponto que nós temos que observar aqui é se essa previsão, essa decisão de que para que eu possa, como partido político, fundir ou incorporar, então vamos imaginar o partido A e B, para que haja fusão de partidos entre o A e o B, criando um novo partido, partido C, é necessário que haja um registro de tempo mínimo no Tribunal Superior Eleitoral, conforme prevê a legislação, conforme prevê a lei dos partidos políticos. E essa decisão de que haja um registro definitivo há pelo menos 5 anos junto ao Tribunal Superior Eleitoral gerou uma ADI em que questionava se isso violaria ou não a autonomia partidária prevista no artigo 17 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal determinou que não violaria a autonomia partidária. Portanto, a vedação de fusão ou incorporação de partidos com menos de 5 anos de registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral não violaria a autonomia partidária. Essa vedação, portanto, ela é constitucional. Além disso, pessoal, essa exigência, então, para que possa ser feita a fusão ou incorporação de partidos, é necessária para garantir o compromisso do cidadão com a sua opção partidária, evitando-se agremiações descompromissadas e sem substrato social. Então, quando o Supremo Tribunal Federal analisou esse dispositivo legal, disse o seguinte: olha, para que haja fusão ou incorporação, quando eu coloco esse tempo mínimo de registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, eu estou protegendo o cidadão. Eu estou fazendo que haja uma garantia de compromisso do cidadão com a sua opção partidária. Porque se não houvesse isso, imagine, todos os anos, a cada ano, eu tinha uma fusão, criação de novos partidos e o vínculo com aquela sigla partidária, né? Evitando-se, assim como prevê aqui, agremiações descompromissadas e sem substrato social. Nesse caso, reforça ainda o objetivo do Constituinte Reformador, expresso na Emenda Constitucional 97, sem coibir o enfraquecimento da representação partidária. Então é importante você não se esquecer. A exigência de tempo mínimo de registro definitivo no TSE de 5 anos é constitucional, ok? Portanto, é vedada a fusão ou incorporação de partidos que não tenham cumprido esse requisito temporal, ou seja, o requisito de pelo menos 5 anos de registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Então, esse é o primeiro
ponto a ser tratado aqui na nossa revisão. Segundo é a respeito da candidatura nata. Foi através de um informativo, o informativo número 1026, julgado em agosto de 2021, que diz o seguinte para nós. Vejam, não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito do titular do mandato eletivo de ser obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. Para a gente entender o que vem a ser a candidatura nata, suponhamos que o Bruno, eu aqui fui eleito pelo Partido Alfa a vereador. Na próxima eleição, será que é importante, é necessário que eu cumpra todos os requisitos de elegibilidade para que eu possa disputar o cargo eletivo? Ou uma vez eleito, se eu quero disputar uma reeleição, eu já tenho o direito adquirido aqueles requisitos preenchidos? Nem preciso mais comprovar o preenchimento dos requisitos de elegibilidade e de registrabilidade, ou seja, eu tenho o direito de ser escolhido e registrado pelo aquele partido político como candidato à reeleição. A candidatura nata havia previsão na legislação, mas ela foi declarada inconstitucional. Não existe no Brasil a candidatura nata. Se eu quero me reeleger, eu tenho que passar por todo o trâmite dos requisitos de elegibilidade. Eu tenho que cumprir todas as condições de registrabilidade, eu tenho que entregar todos os documentos comprobatórios de registrabilidade para registro de candidatura. É isso que diz o informativo 1026. Então, a candidatura nata, de forma conceitual para vocês levarem, é o direito que o titular do mandato eletivo possui de obrigatoriamente ser escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. Acabamos de falar que isso não existe no Brasil, né? Não existe no Brasil a candidatura nata. Esse instituto, então, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal de 88, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos, a isonomia entre os candidatos a cargos eletivos, como, sobretudo, por atingir a autonomia partidária. É óbvio, né? Suponhamos que durante aquele mandato, o João, filiado ao Partido Alfa, exerceu um mandato horrível, péssimo. O partido político não quer saber, não quer amarrar mais a sua ideologia àquele candidato. Agora, se houvesse a candidatura nata, o partido político estaria amarrado a essa necessidade de escolher aquele candidato João, de registrar aquele candidato João e viver com aquela mágoa eterna com o candidato João. Então, por isso, não existe no Brasil a candidatura nata. Próximo informativo importante para a sua prova, tratando aqui agora sobre showmícios. Eu sou da época dos showmícios, né? Em que os partidos políticos, os candidatos se reuniam nas praças públicas e antes do candidato fazer o seu comício, nós tínhamos uma apresentação musical, nós tínhamos uma banda, muitas vezes uma dupla sertaneja famosa, conhecida pela galera, juntava ali, reunia uma galera, né? A comunidade toda para assistir ao show, não ao comício, né? Essa conduta dos showmícios, os showmícios, eles não são mais permitidos como modalidade de propaganda eleitoral. Eu posso ainda ter o comício, eu posso reunir a comunidade, certo? Para apresentar as propostas como candidato, definir o meu programa de governo, enfim. Agora, showmícios, as apresentações artísticas concomitantemente ao comício, não é permitido, exceto quando nós tivermos, por exemplo, um evento de arrecadação de dinheiro. Os eventos de arrecadação de dinheiro na campanha, eles são permitidos, está previsto em resolução. Então eu posso fazer um evento para arrecadar dinheiro. Esse evento ele é destinado não de forma geral, mas ele é específico para determinados grupos, né? Inclusive, é possível, por exemplo, se eu faço uma feijoada, eu vendo aquela rifa da feijoada, esse valor, obviamente, ele é revertido como se fosse uma doação, tem toda uma comprovação de quem adquiriu, o CPF do doador. Nesse evento de arrecadação, é possível que nós tenhamos apresentações artísticas. Então, o informativo 1033, ele confirmou, ele reafirmou a vedação aos showmícios. Então, os showmícios, eles são proibidos,
mas os artistas eles podem se apresentar em eventos destinados a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral. O Supremo Tribunal Federal definiu isso numa ADI 5.970 em 2021, em 7 de outubro de 2021. Então, só para a gente recapitular, o showmício consiste na apresentação, na atuação artística em eventos relacionados às eleições, cuja finalidade é a promoção de candidatura, né? O artigo 39, parágrafo 7º da Lei das Eleições proíbe a realização de show de artistas para animar comícios. Enquanto o showmício configura uma modalidade de propaganda eleitoral direcionada ao público em geral, acabei de falar isso para vocês, para a captação de votos, o evento de arrecadação tem finalidade diversa, qual seja acionar os apoiadores da candidatura com o intuito de obter recursos para viabilização da campanha eleitoral. Então, por isso que é diferente, né? O showmício propriamente dito, como modalidade de propaganda, é vedado, mas a apresentação artística ela é permitida, desde que seja em um evento de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. Certo? Showmícios vedados, eventos de arrecadação de recursos permitidos. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre federações partidárias. Importante que nós saibamos a diferença entre federação e coligação, né? A federação partidária e a coligação partidária tem uma diferença, apesar de semelhanças, tem grandes diferenças. Eu tenho ali a união de partidos políticos, certo? Tanto para a federação quanto para a coligação. A Emenda Constitucional 97 de 2017 proibiu as coligações proporcionais e muitos diziam, as federações chegaram para substituir as coligações, meramente trocou o nome. Não é isso, tá? Por quê? As coligações partidárias, de uma forma geral, elas têm um período de vida muito pequeno. Então as coligações eram formadas durante as convenções partidárias, antes das eleições, e logo após o término, o vínculo daquela coligação, daquela união temporária de partidos políticos, se desfazia. Então era algo muito efêmero, muito rápido, né? Que era só para aquela eleição. Não se criava vínculos entre os partidos políticos. Não dava nem tempo para a criação de vínculos e compromissos com a sociedade, obviamente, como coligação. Já a federação, ela surge com um compromisso maior. Eu preciso que esses partidos políticos que vão se unir tenham ali algo em comum, debatam programas em comum, né, para a sociedade. O tempo de existência de uma federação, apesar de ser temporário, né, é um tempo mínimo de 4 anos, ou seja, de uma legislatura, vamos dizer assim. E é um tempo que dá para trabalhar bastante coisa. Ninguém vai formar uma federação com um partido político sem que tenha pensado muito bem nisso, porque tudo se amarra à federação partidária, certo? Então, o informativo 1043 do STF prevê que as federações partidárias introduzidas no ordenamento pela Lei 14.208 de 2021 são constitucionais. Houve um debate se era constitucional ou não. No entanto, o prazo para sua constituição deve ser o mesmo aplicável para a criação dos partidos políticos. Isso aqui foi julgado em fevereiro de 2022. As federações, elas foram introduzidas então por essa lei aqui, a Lei 14.208 de 2021. E o que é importante justificar é que não é uma tentativa de se recriar as coligações partidárias nas eleições proporcionais que foram proibidas. Por isso que gerou um questionamento. Olha, quando, né, foi protocolado essa ADI, uma das justificativas era derrubar as federações, porque utilizou-se como justificativa que era uma tentativa de recriação de coligações partidárias das eleições proporcionais, certo? A Lei 14.208 criou mecanismos para se impedir que as federações partidárias provocassem um desvirtuamento do sistema representativo. A fim de participarem das eleições, as federações devem estar constituídas como pessoa jurídica e obter o registro do seu estatuto perante o TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos.
Qual que é esse prazo? Com pelo menos 6 meses antes das eleições. Exceto nas eleições de 2022, que houve uma flexibilização em relação a esse prazo. O prazo para a constituição das federações em 2022 ficou estendido até 31 de maio do mesmo ano. Ou seja, concedeu-se para 2022 um prazo maior para a constituição das federações partidárias a fim de organização e modulação. Tá? Agora, para as próximas federações que vierem a surgir, tanto o prazo a ser respeitado vai ser o mesmo para os partidos políticos, que é até 6 meses antes das eleições, dá mais ou menos ali em abril, né? Então, lembrando, as federações partidárias, primeiramente, são constitucionais, não houve aqui desvirtuamento do sistema representativo, elas não vieram para substituir as coligações proporcionais, pelo contrário, as federações partidárias, ela possui um objetivo muito maior, um objetivo de fortalecimento partidário, fortalecimento do sistema representativo, fortalecimento dos sistemas eleitorais, certo? Bom, esgotado esse tema, vamos falar sobre Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, o FEFC. O informativo 1065 do Supremo Tribunal Federal diz que o FEFC é constitucional. Então, nós tivemos a criação do Fundo Especial de Financiamento pela Lei 13.487 de 2017, inserindo o artigo 16C, prevendo a criação de um fundo para custear as campanhas eleitorais. Importante que nós saibamos a diferença entre fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. O fundo partidário tem todos os anos. Mensalmente, o partido político recebe recursos do fundo partidário para a vida daquele partido político, para custear as suas despesas como partido político. Então, o ano dividido em 12 meses, cada mês o partido político recebe uma parcelinha desse fundo. Esse fundo partidário, como um todo, ele é dividido 5% em partes iguais, 95% relacionando-se ao desempenho na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, quanto melhor o desempenho, maior a fatia desse bolo. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei 13.487 de 2017, vem para subsidiar a campanha eleitoral propriamente dita. Então, eu tenho FEFC somente em ano eleitoral. E esse FEFC ele é constituído por dinheiro público. Esse FEFC será distribuído aos partidos políticos durante a campanha eleitoral para subsidiar aquela campanha, certo? Essa criação, né, foi necessário então que nós tivéssemos a análise da constitucionalidade ou não, porque essa criação foi impugnada sob o argumento de que somente por emenda constitucional seria possível criar um novo fundo, além do que já existia, que era o fundo partidário. Balela isso daqui, né, gente? Só emenda constitucional? O STF não concorda com esse argumento, afirmando, olha só, que não existe na Constituição nenhuma norma que estabelece a exclusividade do fundo partidário e impede a criação de novos fundos para financiamento. Tampouco que era necessário, por exemplo, só emenda constitucional para a criação de um novo fundo eleitoral. O Supremo Tribunal, então, determina a constitucionalidade da criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por meio de norma infraconstitucional, dada a inexistência de obrigação ou proibição sobre o tema na Constituição. Então não tem necessidade aqui de que eu tenha, para a criação de um novo fundo, que seja somente por emenda constitucional. Pelo contrário, é possível que norma infraconstitucional crie novos fundos eleitorais, certo? Por isso, por meio do informativo 1065, o Supremo Tribunal Federal declara a constitucionalidade, determina que o FEFC ele é constitucional. Para prova, saiba a diferença entre fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, certo? Bom, vamos falar agora sobre órgãos provisórios e mandatos. O informativo 1062 do Supremo Tribunal Federal prevê que decisão do STF sobre a autonomia dos partidos
para a duração dos mandatos dos seus dirigentes e para a vigência dos órgãos provisórios dos partidos. Aqui é super interessante porque havia uma discrepância muito grande entre lei e jurisprudência em relação à duração dos mandatos dos dirigentes dos partidos e também o período de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos. Então, por exemplo, quando eu falo órgão provisório de partido, o que é um órgão provisório de partido? É um órgão que é criado especialmente para a criação de um partido político. E aquele órgão ele é formado por algumas autoridades partidárias que visam a criação daquele partido, até que se constitua um órgão definitivo, que se escolha um órgão definitivo por meio de uma eleição democrática intrapartidária. O problema é que com a criação dos partidos, formava-se esses órgãos provisórios, mas que de provisório não tinha nada. Esse órgão ele ultrapassava barreiras no tempo, por muitos anos, sendo constituído como órgão provisório de mandato. Foi necessário, então, que se estabelecesse ali algo que limitasse essa provisoriedade. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, na lei dos partidos políticos, dizendo que o órgão provisório não poderia existir por mais de 8 anos. 8 anos eu não vejo nada de provisório, né? Mas, enfim. Já o TSE falava que não podia ser mais de 180 dias. Havia essa discrepância. Outra questão também é a relação da duração dos mandatos dos dirigentes, né? Questionava-se, tinha representante ali, tinha mandatário que exercia o tempo do mandato por 10, 12 anos. Isso é constitucional? Então, esses questionamentos foram sendo feitos. Aí, o que nós tivemos como decisão? Os partidos políticos podem, no exercício da sua autonomia constitucional, estabelecer a duração dos mandatos dos seus dirigentes, desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder, concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. Aí, olha que interessante, as duas decisões desse informativo que vão responder os nossos questionamentos sobre a duração dos mandatos e sobre a vigência dos órgãos provisórios. Os partidos políticos, e vou até usar aqui, pessoal, o marca-texto. Vejam, os partidos políticos podem, no exercício de sua autonomia constitucional, estabelecer a duração dos mandatos dos seus dirigentes, desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder, concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. Basicamente, falando assim, olha, você pode até estabelecer o prazo de duração dos mandatos. É constitucional, mas você tem que respeitar o princípio republicano da alternância do poder. Aí o que os partidos têm feito nos seus estatutos? Estabelecendo ali o mesmo prazo de duração de um mandato que nós conhecemos, de 4 anos, por exemplo, para os cargos que são eleitos no Brasil. Tá? Então, tem que observar o princípio republicano da alternância do poder. Confere-se, protege a autonomia desses partidos, mas sempre observando o princípio republicano da alternância do poder. Então, esse é o primeiro aspecto. Quanto ao segundo, é inconstitucional a previsão do prazo de até 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios dos partidos, para evitar distorções ao claro significado de provisoriedade, notadamente porque nesse período podem ser realizadas distintas eleições em todos os níveis federativos. Então, o que está na lei sobre a questão do prazo de até 8 anos foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucional. Ok? Inconstitucional. Então, o que nós vamos ter que observar? Hoje o TSE fala que o órgão provisório ele não pode ser acima de 180 dias. Acredito que esse prazo que vai prevalecer. Certo? Mas o que você precisa levar para a prova é que o prazo de até 8 anos que está em lei foi declarado pelo STF como inconstitucional. Beleza? Avançando aqui, vamos falar sobre julgamento conjunto de ações. Ok? Então, julgamento conjunto de ações. O informativo 1066 diz assim: o artigo 96b
na Lei 9.504 de 97 é constitucional. Vale ressaltar, no entanto, que a regra geral do julgamento conjunto de ações sobre fatos idênticos pode ser afastada se a situação concreta recomendar a separação dos feitos. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver o que diz o artigo 96b. Olha só, o artigo 96b da Lei das Eleições prevê o seguinte: serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Beleza. Parágrafo 1º. O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede a ação do MP no mesmo sentido. Parágrafo 2º. Se proposta a ação sobre o mesmo fato apreciada em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Parágrafo 3º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Galera, esse artigo 96b, o Supremo Tribunal Federal declarou como constitucional, tanto do ponto de vista formal quanto material. Ou seja, a regra de julgamento conjunto de ações sobre fatos idênticos é permitido. Veja, está até de acordo com o princípio da celeridade eleitoral. O STF, entretanto, conferiu interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 96b, para deixar claro que a regra geral de reunião de processos pode ser afastada. Então, olha só, mesmo permitindo essa reunião de processos, ela pode ser afastada no caso concreto, sempre que a celeridade, a duração razoável do processo, o bom andamento da marcha processual, o contraditório, a ampla defesa, a organicidade dos julgamentos e o relevante interesse público envolvido recomendarem a separação dos feitos. Então, mesmo que o artigo 96b preveja que é possível a reunião de processos, veja, propostas por partes diversas, mas sobre o mesmo fato, você há de concordar com que quando eu tenho um volume maior de processos, a análise ela é muito mais criteriosa e mais demorada, é uma análise mais complexa. Então, mesmo que o artigo 96b faça essa previsão de reunião dos processos, isso pode ser afastado, em virtude de tudo que eu comentei com vocês aqui, em relação ao andamento da marcha processual, porque quando eu analiso um separado do outro, é mais rápido. Veja, é muito mais fácil também a observância do contraditório e ampla defesa para um do que para dois processos que estão conjuntos, né? A organicidade dos julgamentos, o relevante interesse público envolvido. Então, isso pode ser observado para separação desses processos, né? Então, afastando então a previsão do artigo 96b. Beleza? Avançando, vamos falar sobre fake news. Agora é um julgado de outubro de 2022. O informativo 1074 do STF prevê que a resolução que ampliou os poderes do TSE para o combate às fake news é constitucional. Então, houve uma resolução, a 23.714 do Tribunal Superior Eleitoral, dispondo sobre o enfrentamento à desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral. O STF declarou que esta resolução não exorbita, não ultrapassa o âmbito da sua competência normativa e tampouco impõe censura ou restrição a meio de comunicação ou linha editorial da mídia impressa e eletrônica. Qual que era a justificativa para que essa resolução que combate as fake news seja constitucional?
Os perfis falsos estavam amplificando o alcance da desinformação em nítido abuso de poder. Diante desse cenário, o potencial estrago à integridade do processo eleitoral era incomensurável. O direito à liberdade, como sabemos, assim como todos os direitos previstos na Constituição, não são absolutos. E o direito de liberdade, à liberdade, não seria diferente. Então, o direito à liberdade de expressão pode ceder em concreto, no caso em que ela for usada, para erodir a confiança e a legitimidade da lisura político-eleitoral. Trata-se de cedência específica, analisada à luz da violação concreta das regras eleitorais e não de censura prévia e anterior. É como se eu colocasse em uma balança e observasse ali o que eu preciso proteger mais, né? Porque, veja, a análise da resolução, quando foi oferecida essa ação, essa ADI 7.261, questionava a resolução que ampliava os poderes do TSE no combate às fake news, dizendo que eu estaria atentando contra a liberdade de expressão. Mas veja, o que na hora de decidir o Supremo Tribunal Federal utilizou como argumento de que a desinformação estava sendo utilizada como abuso de poder. Então, a desinformação estava causando mais problemas mais graves ao processo eleitoral, à democracia como um todo, do que essa flexibilização no que tange à liberdade de expressão. Ok? Então, essa resolução que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação atentatória à integridade do processo não exorbita o âmbito da sua competência normativa e tampouco impõe censura ou restrição a meio de comunicação ou linha editorial da mídia impressa e eletrônica. Ok? Vamos falar sobre sobras eleitorais e aqui nós temos um informativo 968, que foi um informativo analisado de uma ADI 5.947 de 2020, tá? E esse informativo diz assim: é constitucional o parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral, com redação dada pela Lei 13.488, que estabeleceu que todos os partidos e coligações que participaram do pleito podem concorrer às denominadas sobras eleitorais. Antes da lei, gente, somente poderia concorrer à distribuição de sobras os partidos políticos ou coligações que tivessem obtido quociente eleitoral. E veja, isso era muito prejudicial, porque só os partidos ou coligações que tivessem obtido quociente eleitoral tinham acesso às sobras eleitorais. Depois dos cálculos do quociente eleitoral, do quociente partidário, para a definição do número de vagas no sistema proporcional, nós tínhamos a distribuição das vagas que sobravam. Só os partidos que tinham obtido o quociente eleitoral poderiam. Após a Lei 13.488 de 2017, todos os partidos políticos e coligações que participaram do pleito poderiam disputar as sobras eleitorais, certo? No entanto, nós tivemos uma lei, que é essa lei aqui, ó, 14.211 de 2021, alterando o parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral. Então, no tempo, agora vocês vão observar o seguinte: quais partidos poderão participar dessa distribuição das cadeiras que sobraram? Veja, o parágrafo 2º do artigo 109, alterado pela Lei 14.211 de 2021, prevê que poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Então agora é o seguinte, não são todos os partidos que participam da distribuição das sobras. Eu vou analisar aqueles partidos políticos. Quais deles têm pelo menos 80% do quociente eleitoral para aquela eleição? Bom, se ele tem 80%, ele pode participar da distribuição das sobras. Internamente,
todos que estão ali com votos podem ocupar a vaga? Não. Para concorrer à vaga interna, ele tem que ter adquirido pelo menos 20% desse quociente eleitoral. Ficou agora mais criterioso, né? Principalmente quando a gente olha na distribuição de sobras, a exigência desse 20%. Essa é a famosa regra 80-20. Então, para a distribuição das sobras, agora, desde 2021, o partido político precisa ter 80% do quociente eleitoral e os candidatos precisam adquirir pelo menos número igual ou superior a 20% desse quociente. Ok? Beleza? Entendido? Essa norma foi determinada pelo STF como constitucional. Bacana? Bora agora para o nosso último tema. Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Participação Feminina. Resolução 23.607 de 2019, artigo 17, parágrafo 4º, fala que para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, os partidos devem destinar os seguintes percentuais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Muita atenção. Para candidaturas femininas, o percentual vai corresponder à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do partido. Atenção! Não podendo ser inferior a 30%. Então, suponhamos que o partido alfa, ele tem 72% de candidaturas masculinas e 28% femininas. Primeiro que esse percentual precisa ser corrigido, né? Lembra que eu tenho que ter no mínimo 70%, no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas para cada gênero. Então, ele teve que corrigir esse percentual. Vamos imaginar que agora é o seguinte. Opa! Aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. O partido alfa, ele teve 82% de candidaturas masculinas. 82 não, 62. Vou colocar 52% de candidaturas masculinas e 48% de femininas. Certo? Beleza, preencheu esse requisito. Na hora de distribuir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu tenho que fazer a distribuição correspondendo à proporção dessas candidaturas. E não pode ser inferior a 30%. Então, o recurso também ele não vai poder ser inferior a 30%. O certo seria, eu destinaria 48% do recurso para as candidaturas femininas, 52% dos recursos para as masculinas. Certo? Não pode ser inferior a 30%. Para as candidaturas de pessoas negras, olha só, o percentual corresponderá à proporção de mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido, homens negros e não negros do gênero masculino do partido. Os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em âmbito nacional. Isso aqui é um importante critério que precisa ser observado na hora de estabelecer esses percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras. Então, pessoal, o que você precisa levar para a prova é que essa resolução 23.607 de 2019 estabelece esses valores, esses percentuais, e esses percentuais vão ser correspondentes à proporção dessas candidaturas, não podendo ser inferior a 30%, principalmente no que se relaciona aqui às candidaturas femininas. Ok? Espero que essas dicas possam te auxiliar, que sejam úteis para vocês na hora da prova. Estou aqui à disposição, desejo uma excelente prova para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.